Quem me acompanha há algum tempo sabe da dificuldade que eu tenho de retornar a assuntos velhos. Eu acho muito chato a pessoa repisar terrenos já caminhados, ou seja, reapresentar pontos de vista com o objetivo puro e simples de gerar visualização, coisas nesse sentido. Então, quando eu já expressei minha opinião, você já sabe aquilo que eu penso, os meus pontos de vista estão extremamente claros, vamos dar sequência, vamos mudar o foco, vamos mudar o disco, porque afinal de contas, quem dera que a nossa opinião ajudasse as pessoas a pensar, ou a mudar de ideia, ou a mudar de conduta, mas muitas vezes ela não ajuda. É simplesmente o meu espaço para argumentar e o meu espaço para me posicionar diante de tantas coisas que a gente vê por aí. Mas hoje é um dia especial, hoje é um dia importante. Quando eu deixo de falar a respeito de um determinado assunto, inclusive eu deixo de assistir os conteúdos das pessoas relacionadas a esses temas. Como, por exemplo, os vídeos do Ministério. Já deixei para trás, inclusive me desinscrevi. No entanto, me apareceu um vídeo recomendado há pouco tempo atrás, na tarde de hoje, e eu assisti. E eu sou obrigado a dizer para você, pela primeira vez, eu tive que concordar com o pastor daquele ministério que trabalha com os transexuais, ok? Em uma de suas falas, no recorte de uma de suas falas, ele disse o seguinte, que os efeminados herdarão sim o reino dos céus, porque homens efeminados apresentam apenas o resquício de um comportamento de uma determinada época da sua vida, etc, etc. Eu, na minha opinião pessoal, quero aproveitar essa fala daquele pastor, não para falar absolutamente nada a respeito dele, nem absolutamente nada relacionado ao seu ministério, mas eu achei importante para apresentar o meu ponto de vista sobre isso. Se for para pensar num aspecto humanizado, eu concordo plenamente com ele. Eu acredito sim que os homossexuais, os transexuais, inclusive os efeminados, podem herdar o reino dos céus. Agora, eu acredito nisso, de verdade, sabe? Mas como vocês sabem, eu sou mundano, eu não sou cristão, eu não sou evangélico, tal e coisa. Porque eu acho que quando você fala de alguém que é amante de si mesmo, muito mais do que dizer que esta pessoa ama necessariamente, tá? Alguém do mesmo sexo, você está falando de alguém extremamente vaidoso, de alguém extremamente arrogante, ok? Mas esse é o meu ponto de vista, esse é o meu ponto de vista e eu tenho plena convicção que entre os homossexuais, por exemplo, existem muitos que não são fornicadores, existem muitos que não são adúlteros, existem muitos, por exemplo, que não têm uma vida lasciva, devassa, impura. E isso é uma questão de opinião minha pessoal, tá? E na minha opinião, acredito que sim, que podem ter um relacionamento com Deus independente disso. Ponto final, essa é a opinião do mundano. No entanto, quando você pega a Bíblia dos cristãos, as coisas são um pouco diferentes. E a Bíblia dos cristãos, inclusive, ela discorda do próprio pastor Flávio quando ele fala a respeito dos efeminados e que não tem problema o sujeito ser efeminado. Porque se você pegar Coríntios, por exemplo, 1:6, 9, a última palavrinha, né, que aquele versículo coloca, daqueles que eventualmente não herdarão o reino dos céus, são os efeminados propriamente dito, né? E por isso que eu acho que é importante todo mundo que se propõe a ser cristão ou qualquer coisa do gênero, conhecer um pouquinho do hebraico, conhecer um pouquinho do grego, para que a gente possa recorrer geralmente aos originais, né? E quando ali naquela última palavrinha do versículo 9 de 1 Coríntios 6, fala efeminado, no original está malacos, né? Os malacos, que são aqueles considerados suaves, macios, ok? Moles, né? Suaves, macios, moles.
E 1 Coríntios 6, aí sim, já no versículo 9, a primeira palavra, aí é o tal do sodomita, que eu, na minha opinião, tá, o pessoal, acredito que é aquele que tem aquela conduta imprópria, devassa, que consumiu Sodoma. Né? Pessoas devassas, pessoas impuras, pessoas impróprias, e não necessariamente os homossexuais. Ok? Acredito que ali colocada essa palavra não tem esse sentido. No entanto, essa é minha opinião, diferente da opinião da maioria dos cristãos. Então é muito curioso que essas pessoas usem 1 Coríntios 6, 9 e 10 para defender o seu trabalho nesse ministério, e qualquer outro cristão que condene a homossexualidade e a transexualidade, utilize 1 Coríntios 6, 9 e 10 para combater tudo isso, e acredite que o efeminado fique de fora, né? O efeminado, no caso, esteja livre da condenação eterna, e apenas o suposto sodomita, quando entendido como alguém que pratica sexo não tradicional, por exemplo, não quero entrar nessas questões aqui nesse vídeo, aí sim esse vai ser condenado. Algumas pessoas falam de sexo anal ou coisa nesse sentido, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Eu não estou me referindo a ministério, àquele pastor, nada disso. Mas simplesmente para vocês perceberem que quando é conveniente, eu incluo determinadas categorias a caminho do fogo eterno. E quando não é conveniente, eu retiro, né? Como, por exemplo, foi feito com os efeminados na tarde de hoje. Nesse ponto, eu, Daniel, pessoa física, concordo com o pastor Flávio. No entanto, a Bíblia dos cristãos, que é utilizada pelos próprios cristãos evangélicos para condenar uma categoria de pessoas, inclui estes dois grupos. E, inclusive, em versículos separados, para que ninguém possa dizer que são a mesma categoria de pessoas. Fique atento a tudo que você ouve e comece a formular as suas próprias ideias a respeito de quem pode ou não pode ir para o céu. Porque eu tenho certeza que você vai encontrar muita gente que você considerava digna do fogo eterno, juntinho com você lá na glória, sabe? Você vai encontrar muitas vezes homossexuais que foram pessoas maravilhosas, que conseguiram desenvolver um relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus, que não eram impuros, que não eram devassos, que não eram fornicadores e que levaram uma vida separada destas coisas inadequadas. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até a próxima.